Gideão era um homem comum, chamado por Deus para realizar uma grande obra, libertar Israel das mãos de seus inimigos. Sua história começa em um tempo de opressão e decadência espiritual, quando o povo de Israel se afastou do Senhor, resultando em sua opressão pelos midianitas, amalequitas e outros povos do Oriente. Hoje, vamos estudar um pouco sobre a trajetória desse homem cujos feitos ecoam até os dias de hoje. O contexto histórico em que Gideão viveu foi marcado pela opressão dos midianitas. A Bíblia nos mostra que sempre que o povo de Deus se afastava do Senhor e servia a outros deuses, o Senhor os entregava nas mãos de seus inimigos. A história nos mostra que logo após a morte de Josué, líder que sucedeu Moisés e conduziu os israelitas à terra prometida, a nação experimentou um declínio espiritual. Esse declínio culminou na prática da idolatria e na apostasia do povo de Israel, afastando-os dos caminhos do Senhor. Diante dessa infidelidade, Deus permitiu que os midianitas, juntamente com outros povos vizinhos, oprimissem Israel, saqueando suas colheitas e causando privações. Esse período de opressão tornou-se um lembrete doloroso das consequências da desobediência aos propósitos de Deus. A necessidade de um libertador tornou-se cada vez mais evidente, pois o povo de Israel clamava por salvação diante da aflição causada pela opressão dos midianitas. Gideão foi chamado por um mensageiro divino enquanto estava malhando trigo no lagar, um local incomum para essa atividade, porque o lagar era um local onde se pisava a uva para extrair o suco. Tradicionalmente, o trigo era malhado em áreas abertas, onde o vento podia separar a palha e o joio do trigo. No entanto, Gideão estava realizando essa tarefa escondido no lagar. Este detalhe ressalta a severidade da situação em que Israel se encontrava, forçados a adotar medidas extremas para proteger suas colheitas e garantir sua sobrevivência básica. Foi quando o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: "O Senhor é contigo, varão valoroso." Surpreso, Gideão questionou o anjo, dizendo: "Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas." Então o Senhor olhou para ele e disse: "Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu?" Então Gideão pediu um sinal para confirmar que estava falando com o Senhor. E o anjo concordou em esperar enquanto Gideão preparava uma oferta. Quando Gideão trouxe a oferta, o anjo tocou-a com a ponta do cajado e o fogo subiu da rocha, consumindo a oferta. Assustado, Gideão percebeu que havia visto o anjo do Senhor face a face e temeu por sua vida. Mas o Senhor o tranquilizou, dizendo-lhe para não ter medo. Mesmo assim, Gideão buscava uma confirmação adicional. Ele queria um sinal de que realmente Deus iria livrar Israel por meio de suas mãos. Então ele pediu ao anjo que o chão ficasse seco, enquanto a lã permanecesse molhada, pois assim ele saberia que Deus era com ele e iria libertar Israel da opressão dos midianitas. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o velo, e do orvalho que espremeu do velo, encheu uma taça de água, e disse Gideão a Deus: "Não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só esta vez. Rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só o velo fique seco, e em toda a terra haja o orvalho." E Deus assim fez naquela noite, pois só o velo ficou seco, e sobre toda a terra havia orvalho. Essas provas confirmaram a Gideão que o Senhor estava com ele. Fortalecido em sua fé, Gideão preparou-se para liderar Israel na libertação dos midianitas, confiante na presença divina. Após receber a orientação divina, Gideão reuniu um exército para enfrentar os midianitas. Ele começou com cerca de 32 mil homens, mas Deus instruiu-o a reduzir esse número drasticamente. Primeiro, Gideão anunciou que aqueles que estivessem com medo poderiam retornar para casa. Com isso, cerca de 22 mil homens deixaram o exército, restando apenas 10 mil. Mas Deus ainda achava o exército grande demais. Então conduziu Gideão a uma fonte de água, onde os soldados foram testados quanto à forma de beber. Apenas 300 homens beberam a água lambendo-a com as mãos, enquanto os demais se inclinaram para beber, resultando em um exército ainda menor. Com apenas 300 homens, Gideão recebeu a orientação de Deus para atacar o acampamento midianita durante a noite. Dividindo-os em 3 grupos, eles cercaram o acampamento e, no sinal de Gideão, quebraram os jarros, acenderam as tochas e soaram as trombetas. A confusão resultante levou os midianitas a acreditarem que estavam sendo atacados por um grande exército, e eles começaram a lutar entre si e a fugir.
O exército de Gideão então perseguiu e derrotou os midianitas. Essa vitória demonstrou claramente a intervenção divina em favor de Israel. Os 300 homens liderados por Gideão foram instrumentos nas mãos de Deus para derrotar um inimigo muito maior. Além disso, o caos que se instaurou entre os midianitas, resultando em sua própria destruição, evidenciou ainda mais o poder de Deus agindo em favor de seu povo. E essa foi a história de Gideão, e como ele derrotou os midianitas com apenas 300 homens. Diante de uma tarefa aparentemente impossível, Gideão confiou na orientação e no poder de Deus, e sua fé foi recompensada com uma vitória extraordinária. A jornada de Gideão é um testemunho inspirador da maneira como Deus escolhe os mais improváveis para realizar feitos grandiosos. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixe seu like e um comentário abaixo. Um forte abraço e que Deus abençoe sua vida.